Você já ouviu falar da cidade de Naim e como a tragédia foi transformada pelo poder de Jesus? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre o seu coração no dia de hoje. Eu sou o pastor Gil Shekinah e daremos sequência à nossa série O que queres que eu te faça? Falando sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. É uma passagem que nos mostra a ternura e a autoridade, a glória do nosso Senhor. Vejam bem o que o texto nos relata. Jesus caminhava para uma pequena cidade chamada Naim. Naim ficava a poucos quilômetros de Nazaré, onde Jesus morava. Uma vida simples, de vida quieta e sem grande relevância política. Ao se aproximar da porta daquela cidade, o Senhor se depara com um cortejo fúnebre. O evangelista Lucas faz questão de nos dar os detalhes. Aquele que havia morrido era filho único e sua mãe era viúva. Queridos, às vezes nós nos esquecemos do peso cultural desta frase no primeiro século. Para aquela mulher, perder o marido já havia sido um golpe devastador. Ela havia perdido o seu protetor e a sua estabilidade. Mas agora ela levava também ao sepulcro o seu único filho. A sua última esperança, o seu único sustento. Ela não estava apenas chorando a morte de quem ela amava. Ela estava caminhando para a absoluta miséria social, financeira e emocional. Ela estava completamente desamparada. O desespero humano nunca é o fim da história, quando ele se cruza com a providência de Deus. Aquela mulher não sabia, mas enquanto ela saía da cidade chorando a sua perda, aquele que é a própria vida estava chegando na porta daquela mesma vila. E ali acontece algo extraordinário. O encontro de duas comitivas na porta da cidade. Imagina essa cena por um momento. Na porta de Naim, dois grupos imensos se cruzando. De um lado, saindo da cidade, temos a procissão da morte, um corpo inerte, uma mãe desolada, choro, lamento e a dor da irreversibilidade humana. Do outro lado, chegando à cidade, temos a procissão da vida. Jesus, seus discípulos e uma multidão que o acompanhava, maravilhada com seus ensinos e milagres. É o encontro da desesperança humana com a suficiência divina. Mas observe um detalhe de extrema importância nesse texto. A viúva não pediu nada a Jesus. Ela não correu até ele. Ela não gritou por socorro, como fez o cego de Jericó. Ela nem sequer sabia que Jesus estava ali. Ninguém intercedeu por ela. Não havia um pai desesperado como Jairo. Não havia amigos com fé, como no caso do paralítico que é descido pelo telhado. Havia apenas o silêncio da sua dor. E o que o texto nos diz? Lucas escreve: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. A graça de Deus é preveniente. Ela nos enxerga e toma iniciativa muito antes de termos forças para clamar. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não precisa que façamos grandes discursos para nos ouvir. Ele vê as lágrimas que caem em silêncio lá no seu quarto. Ele conhece a dor que você nem consegue transformar em oração. E diante daquele quadro de uma mulher viúva indo sepultar o seu único filho, Jesus se compadece dela e diz: não chores. Se qualquer um de nós dissesse isso, aquela mulher seria uma insensibilidade, seria uma frase vazia. Como dizer não chores a quem perdeu tudo? Mas quando Jesus diz não chores, ele não está reprimindo a dor daquela mulher. Ele está anunciando que o motivo do choro está prestes a desaparecer. A palavra grega usada para compadecer-se é esplanchnis,
É uma palavra forte que descreve um sentimento visceral, uma comoção que vem do mais profundo das entranhas. Jesus não sentiu apenas pena superficial, ele tomou a dor daquela mulher para si. Então, Jesus faz algo chocante para a cultura judaica da época. Ele se aproxima e ele toca no caixão. Ou melhor, na maca de madeira onde aquele jovem estava sendo transportado. Pela lei de Moisés, tocar em um cadáver ou no seu leito fúnebre tornava a pessoa cerimonialmente impura. Qualquer rabino se afastaria daquela situação, mas com Jesus é diferente. A contaminação da morte não pode manchar a santidade de Cristo. É a santidade, é a vida de Cristo que engolem e destrói a morte. Os carregadores pararam. O silêncio tomou conta da porta da cidade de Naim. E Jesus fala. Ele não faz uma oração longa. Ele não invoca rituais. Ele fala com a autoridade de quem criou o universo. Ele diz: jovem, eu lhe digo, levanta-se. A voz que criou o mundo do nada é a mesma voz que ordena a morte que devolva a vida. O versículo 15 diz que o moço sentou-se e começou a falar. A vida voltou instantaneamente. A circulação retornou, o cérebro voltou a funcionar, a respiração encheu os pulmões daquele jovem. E repare na delicadeza do Senhor no final do versículo 15. O texto diz: e Jesus o entregou à sua mãe. Que gesto maravilhoso! Jesus não usou aquele jovem ressuscitado para fazer propaganda de si mesmo. Ele não o levou como um troféu para a sua comitiva. Ele o devolveu para os braços da sua mãe. Ele restituiu a família, ele restituiu o futuro daquela mulher, ele devolveu a dignidade, a alegria àquele lar. Qual foi o resultado desse milagre na comunidade? O versículo 16 diz que todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, aleluia. Uma palavra visitou no sentido bíblico significa que Deus interveio na história humana para trazer salvação e livramento. Quando Cristo intervém em nossa dor, o resultado não é a nossa autoglorificação, mas o verdadeiro temor e louvor a Deus. Meus amados, talvez hoje você se sinta como aquela viúva. Talvez você esteja carregando o cadáver dos seus sonhos, de um casamento, de um filho que se perdeu nos caminhos do mundo, ou de uma vida espiritual que parece completamente morta, ou de uma situação financeira. Saiba de uma coisa: Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua cruzando os nossos caminhos. Ele continua se movendo com profunda compaixão por mim e por você. Que nós possamos confiar no olhar atento do nosso Criador, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor dizerem ao contrário, dizerem que tudo está terminado. A palavra de Cristo é a palavra final. Ore comigo. Pai Celestial, nós te louvamos pela suficiência e pelo amor do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque Ele enxerga a nossa dor. E mesmo quando nós não temos palavras para pedir, Ele nos ouve. Abençoa a todos os que assistem essa mensagem. Toca no mais profundo de cada coração. Se há áreas mortas em suas vidas, que a tua voz soberana traga restauração e vida. Dá-nos firmeza da fé e a certeza da tua constante visitação. Em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, comenta nesse vídeo: tudo que estava morto ressuscitará em minha vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gil Shekinah e nós nos encontraremos nos próximos episódios. Siga esse canal, o link está na bio. Que o Senhor te abençoe e te guarde e tenha firmado na graça e na compaixão de Cristo. Um abraço, Deus te abençoe.